Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós oramos. Neste momento, Senhor, a tua igreja está reunida aqui, Senhor Deus, mais uma vez. Senhor, aqueles que vieram aqui para te adorar, que vieram aqui para te servir. Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor por mais um dia, na certeza de que nesta noite, ó Deus, o Senhor já preparou para nós a nossa vitória, a nossa bênção. Que o Espírito do Senhor continue falando conosco. Prepara os nossos corações agora, Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender tudo que o Senhor falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a vocês nesta noite para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Sabe, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus. Muitas vezes, você já ouviu muitas pregações, muitos sermões a respeito desse assunto, mas cada vez que a gente ouve Deus, há algo novo que Deus realiza em nós. Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Olha, o capítulo que nós vamos estar lendo é o capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira liberdade que Cristo nos dá. Ou seja, a verdadeira liberdade, porque muitas vezes as pessoas pensam que ser livre é fazer o que quer. E não é. Uma pessoa que faz o que quer e que não tem disciplina, ela não é uma pessoa livre. Ela é uma pessoa que muitas vezes se torna escrava do seu próprio sentimento, dos seus próprios feitos e dos seus atos. Mas o que é, obrigado irmão, o que é uma pessoa livre? A liberdade que nós vamos falar nesta noite, ela só acontece na hora que Cristo entra em nós, que o Espírito Santo entra em nós, que ele começa a trabalhar as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos, biblicamente, nós temos prova disso. Há pessoas que estão encarceradas hoje em cadeias públicas e que são livres. O apóstolo Paulo é um dos exemplos, né? O apóstolo Pedro é um dos exemplos. Esses homens também foram encarcerados. Pedro e Tiago foram presos. E dentro da própria cadeia, ali em Jerusalém, Tiago foi morto. O apóstolo Tiago foi morto. Mas o apóstolo Pedro foi liberto. Né? Liberto pelo poder do Espírito Santo. Deus enviou o seu anjo ali. E o apóstolo Paulo? Ele vai para a Galácia e lá ele também é preso. Só que há uma coisa diferente de ser preso, de ser livre e liberto. Ele era liberto, ele era livre. E tem pessoas que não é liberto. É livre e não é liberto. E é muitas vezes prisioneiro e é liberto e é livre. Paulo, ele é preso ali naquela cadeia, ele juntamente com o evangelista Silas. E ele fica ali e à noite ele leva uma surra naquela cadeia tão grande, ou melhor, ele apanha antes de ser meia-noite, ele apanha durante o momento da sua prisão. Ele apanha tanto que ele fica praticamente com as costas ensanguentadas. E além de tudo ele é levado para o tronco, porque não é como hoje, as cadeias hoje são cadeias modernas, né? Cadeias bonitas, com camas, com televisão, com frigobar. Algumas são mais difíceis, outras já são mais modernas. Principalmente se o caboclo tiver aí o segundo grau, ou seja, se for universitário, tudo vai mudando. Naquela época não. Paulo, o apóstolo Paulo era doutor em letras, era doutor em filosofia, e agora também era um doutor em teologia. Ele era um homem muito inteligente, e talvez um dos mais sábios naquela época no meio da igreja, e ele é preso. Mas ele não teve regalias, ele foi amarrado ao tronco, no seu pé com uma corrente, e o seu braço em cima do tronco. Ele apanhou. Levou a quarentena de açoite, 40 chicotadas. Só não levou 40 chicotadas, porque havia ali uma ordem que aquele que apanhasse 40 chicotadas e morresse,
o vassalo, ou seja, o soldado que batesse, né? Também levava a quarentena. Então eles davam 39, chamava-se quarentena de açoite menos 1. Mas mesmo com as mãos em cima na corrente e os pés no tronco na corrente, ele era livre. Porque a Bíblia diz que meia-noite ele e Silas cantavam e louvavam a Deus. Que coisa diferente. A liberdade não está nas portas de ferro, a liberdade está na mente e no coração do homem. Então, irmãos, por volta da meia-noite, a Bíblia diz que havia muitos prisioneiros naquela cadeia. E eles ouviam, e muitos ficavam curiosos, por que esse homem está ensanguentado? Por que ele apanhou tanto esta noite? E está cantando, louvando a Deus? Sabe por quê? Porque aqueles que são libertos por Jesus, pode vir a luta, pode vir as dificuldades, eles sabem que amanhã será um dia melhor, que amanhã o Espírito de Deus vai dar vitória, que amanhã as coisas vão mudar. Eles têm esperança, o liberto tem esperança, o livre tem esperança. Quem está entendendo? Ele tem esperança. Ao passo de que as pessoas lá fora, sem Deus, não têm esperança. Eles estão livres, mas não são libertos. São prisioneiros de si próprio, do medo, do fracasso, da derrota, e muitas vezes fazem coisas que não querem fazer porque têm medo de não ser alguém. Mas quem tem Jesus sabe que não está só. A coisa mais linda é que quando foi meia-noite, Deus mandou um anjo naquela cadeia e abriu as portas do cárcere. Com um terremoto, se abriu. E sabe o que acontece? Todos os presos perguntaram para Paulo, o que vamos fazer? Vamos fugir? Ele disse, nenhum de vocês. Quem abriu essas portas não foi nenhuma mão humana. Quem abriu essas portas foi o Senhor Deus, através do seu anjo. E está no capítulo 19, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Ele disse, não saiam ninguém, fiquem todos aí. Quando o carcereiro percebeu que a cadeia estava aberta, se desesperou. E Paulo disse, não saiu ninguém, Senhor, está todo mundo aqui. Sabe por quê? Porque nós não somos fugitivos, nós não somos prisioneiros, nós não somos pessoas que estão sem liberdade, nós somos livres. Nós vamos aonde quisermos, fazemos o que quisermos, mas nós sabemos o que fazer. Todos estamos aqui. Uma pessoa que é livre por Cristo, ele sabe o que fazer. Ele sabe como confiar. Ele sabe como resolver os problemas na hora difícil. Ele sabe como chegar lá, mesmo que ele não veja uma saída. Ele sabe que Deus é fiel. Amém ou não? Ele sabe que Deus é fiel. Sabe o que aconteceu? O carcereiro que tinha mandado bater em Paulo ficou tão desesperado que ele se ajoelhou nos pés do apóstolo Paulo e disse, o que é que eu posso fazer para ter a salvação que você tem, essa paz que você tem? Ele disse, creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua casa, toda a sua família se renderam a Deus, se renderam a Jesus. Então, irmãos, eu quero falar hoje sobre essa liberdade. Por isso que aqui no Evangelho de João, que você vai abrir aí no capítulo 8, nós vamos ler 2 versículos. O versículo 32 e depois nós vamos ler o versículo 36. Todos acharam? Versículo 32 diz assim, olha, alguém quer ler em voz alta aí? Ouviram isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então isso prova que há pessoas que para ser livre não é estar fora de uma cadeia pública, não é estar sem as mãos ou os pés algemados. Ser livre é conhecer a verdade. E a verdade não se encontra a não ser na verdade, que é o próprio Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O próprio rei de Roma, que estava reinando em Jerusalém, e o próprio governador, chegou para Jesus, no dia da sua prisão, quando Jesus disse assim, essas palavras, ele perguntou, o que é a verdade? Sabe por quê? Porque ele achava que a verdade era o império que estava sob o domínio do mundo, o império de Roma. E na verdade,
A verdade não tem nada a ver com violência, com força, com autoridade, com poder, e sim com autoridade e amor. Por isso, nesta noite, meditando nesse primeiro versículo, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Para alguém ser livre, ele tem que conhecer o quê? A verdade. Para alguém ser livre, ele tem que conhecer a verdade. Agora, entenda isso. Quantas pessoas não estão hoje livres, mas não são libertos? Estão livres de uma cadeia pública, de uma algema, mas não são libertos. Estão aprisionados pelo medo, pelo fracasso. Aprisionado muitas vezes pelo vício, aprisionado muitas vezes pela violência. Ele é um prisioneiro de si próprio. Então não é livre. Mas quando nós temos Cristo e conhecemos a Cristo, conhecemos a palavra de Deus, somos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha aí o versículo 36, como diz. Aleluias. Olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Só tem um que dá liberdade e nos livra, para nos sermos livres e livres e livres. É Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós não temos nenhum problema com a lei, nós não temos nenhum problema com a justiça, mas nós muitas vezes encontramos pessoas que não têm nenhum problema e não são libertos, não são livres. São aprisionados pelas obras de feitiçarias, são aprisionados muitas vezes pela fraqueza da própria mente, pelos problemas psíquicos. Quantas pessoas não entram em depressão? E muitos chegam até a ir ao suicídio. De vez em quando você vê essas notícias, né, desagradáveis que nós vemos aí de vez em quando, de atiradores que saem pelas escolas, saem pelos shoppings, saem pelos cinemas, matando um monte de gente, atirando que nem maluco, vai lá atirando, que nem recentemente aquele rapaz. O rapaz tinha um arsenal tão grande de armamentos, que se explodisse aqueles armamentos, aquele artifício, o quarteirão aonde ele morava, aquele último dos Estados Unidos, a quarteirão todo ia para os ares. A polícia de elite americana precisou levar tempo para desmontar todo o aparato que estava ali de armamento na casa daquele rapaz. Agora, observa uma coisa. Pelo jeito, para ele conseguir aquelas armas tão caras, não era uma pessoa que não tinha condições financeiras. Para morar no bairro que ele morava, também não era uma pessoa para ter condições financeiras baixas. A mãe era uma psicóloga. Mas a primeira coisa que ele fez, qual foi? Matar a mãe. Depois ele pegou as armas e foi na escola e matou 22 crianças. E matou mais 10 outras pessoas. Olha que coisa. E depois, por fim, perdeu a própria vida. Não é uma pessoa livre. Assim nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo. Não como este moço com armas, mas muitas vezes com outros tipos de armas espirituais. Do fracasso. Pessoas que entram numa depressão profunda e vai até o fundo do poço. Mas quando Jesus entra na vida da gente, as coisas mudam completamente. Em todas as áreas. Primeira coisa que a gente quer, viver em paz, ter vida plena e distribuí-la aos outros. Pode observar que a pessoa fala muito na igreja no primeiro amor. Olha, fulano está no primeiro amor, porque a pessoa não quer perder culto, a pessoa não quer parar de evangelizar, a pessoa quer contar para todo mundo, para a família inteira, quer fazer tudo para todo mundo. Quem já passou por esse momento aqui? E quem está nesse momento ainda? Não perca esse momento, viu? Porque a pior coisa que tem é quando um crente perde a visão do reino celestial. Porque enquanto nós curvamos os braços, ou cruzamos os braços, milhares de pessoas descem à sepultura sem conhecer a Jesus. E o plano do evangelho não é para que as pessoas... Por que os crentes querem pregar tanto para todo mundo, fazer que o povo conheça? Não é os crentes. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade é essa santa palavra que muda. A pessoa pode ler 200 livros
dos melhores livros que tem no mundo. Livros para ajuda, autoajuda, livro para autoafirmação, poder do pensamento, pode fazer tudo. Ele vai gostar, ele vai desenvolver ali algumas coisas. Quantas pessoas não fazem um monte de loucura lendo tais livros, né? Tem um livro chamado Livro da Capa Preta, que é um livro de bruxaria. As pessoas começam a ler aquele livro, daqui a pouco está todo mundo doido, querendo se tornar o senhor killer do mundo. É um tempo que passa. Mas quando a pessoa lê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que a pessoa começa a sentir é paz na alma. Sabe por quê? Porque esta palavra, ela é enviada por Deus para a humanidade. Não é para os evangélicos, é para o mundo. Para todas as pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu vou provar isso hoje aqui na Bíblia, de 2 personagens bíblicos que foram mudados por esta palavra, por conhecerem a Jesus. Então, se pois o Filho, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós vemos aqui que quando o Senhor trabalha dessa maneira, o exemplo está naquela mulher samaritana. Quem é que não conhece? Todo mundo, evangélico ou não, conhece a mulher samaritana? Aquela figurazinha, aquela mulher com uma talha nas costas. Quem já viu essa mulher? Quem já viu aquela figura lá da mulher samaritana carregando o potinho nas costas? Todo mundo conhece. Aquilo é real, é da Bíblia. Aquela mulher, ela ia buscar água meio-dia, eu já preguei isso aqui. Por quê? Porque ela tinha vergonha de se encontrar com as outras mulheres. O horário de tirar água naquela fonte de Jacó era das 6:30 da manhã até as 10 da manhã. Das 3:30 da tarde até as 5 da tarde. Ela ia meio-dia, em pleno calor do dia, em pleno meio-dia no sol quente. Porque ela ia sozinha. Tinha vergonha de estar ali. Porque a vida dela era totalmente destruída. Era uma mulher pervertida. Quando Jesus vai àquela fonte e se senta exatamente ao meio-dia, que aquela mulher vai buscar água, a primeira coisa que Jesus faz é pedir água para ela. E ela diz assim, olha, mas você é judeu e eu sou samaritana e você vem falar comigo? Nós não podemos, o nosso povo não se fala, nós somos inimigos. E você pergunta, como pode ser isso? Observa hoje. Os mesmos irmãos, judeus e samaritanos. Hoje nós temos o quê? Árabes e judeus. Eles andam na mesma rua, um numa calçada, outro noutra. Todos armados. E se um olhar para o outro atravessado, ele manda fogo. Lá em Jerusalém. Hoje, em pleno século 21. Quem sabia disso? Até as ruas são divididas. Então, queridos, cemitérios. O cemitério de judeu não é o mesmo cemitério do outro pessoal. É separado. Então Jesus chega para aquela mulher e diz para ela toda a verdade. Ele disse, venha. Ela disse, me dá de beber da água viva. Ele disse, olha, vai chamar teu marido. O que é que ela disse? Eu não tenho marido. Ele disse, é verdade? Tu tivesse 5 e o que está contigo não é o teu marido. Então aqui há uma revelação profunda. Aquela mulher era uma mulher que tinha uma vida completamente complicada para a sociedade dela. Por isso ela era uma mulher fugitiva, era uma prisioneira de si, por causa do seu erro, de uma vida de prostituição. Já tinha destruído 5 lares e agora estava com outro lar destruindo, que não era o marido dela. Quando Jesus revela para ela isso, ela para e diz, quem é você? Eu vejo que tu és profeta. E ela corre para chamar na cidade pessoas. E ali Jesus dá liberdade àquela mulher. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, olha que coisa interessante. Nós temos 2 personagens na Bíblia que Deus trabalhou na vida deles por esta palavra. E olha, se você analisar, o poder do Evangelho, o poder da libertação da verdade, é tão grande, que não faz acepção de pessoas. Não se compra com dinheiro. Olha, se eu tivesse muito dinheiro, talvez eu conquistasse um lugar de destaque. O Evangelho não. A mesma glória que Deus derrama sobre um mendigo, derrama sobre um milionário. Assim o coração dele seja aberto. Quem sabia disso? Assim o coração dele seja aberto.
Abra sua Bíblia rapidamente aí na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Para você ver o que estou falando. Romanos capítulo 1, 16. O poder do Evangelho é um poder libertador, é um poder restaurador, é um poder que muda completamente. E sem distinção de cor, raça ou etnia. Ele é o poder de Deus. Quem quer ler? Não me envergonho do Evangelho, por quê? É o poder de Deus. Olha que coisa linda. Porque é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, tanto do judeu como do grego. Então Paulo, o apóstolo, diz, eu não me envergonho do Evangelho por isso, porque é poder de Deus. Tem pessoas hoje que têm vergonha de ser crente, têm vergonha de seguir a Bíblia, têm vergonha de caminhar com Deus. E aqui há uma revelação tão linda dessa. Não me envergonho porque é o poder de Deus. A única entidade que ainda muda as pessoas hoje se chama igreja. Se chama o Evangelho de Jesus. Se chama o poder do Espírito Santo. É a única. Sabe por quê? Porque hoje nós temos no meio social as melhores qualidades de tratamentos sociais. Nós temos terapia social, nós temos grupos que fazem aconselhamento em todas as áreas, né? Nós temos grupos de recuperação, tem casas de recuperação. Nós temos hoje o sistema penitenciário cada vez mais se fortalecendo, colocando ali as suas fortalezas, enche de gente. A pessoa entra de lá e quando sai de lá, sai revoltado muitas vezes. São raros aqueles que saem de lá libertos, porque conheceram a Jesus Cristo lá dentro. Quem sabia disso? Mas o poder do Evangelho muda, transforma. Um homem, uma mulher, um jovem, que é alcançado pelo poder do Evangelho, nunca mais a sua vida é a mesma. Nunca mais. Não é que ele vai ficar fanático, não é que ele é maluco, é que Deus transforma. Esses dias atrás, um cabeçudo entrou na página do site da igreja e desafiou, né, o Alisson, Alisson desafiou porque chegou uma mensagem lá da igreja na página dele, falou, não quero ser incomodado, não quero trabalhar com essas mentes, ele usou uma palavra muito difícil, assim, lavagem cerebral. O que esse homem pensa que ele é? O que ele pensa? Ele é o quê? O doutor da lei? Quem ele pensa que é? Para desafiar o poder do Evangelho. Vocês estão entendendo? Agora o Evangelho muda sim. A prova está aqui. Abra a tua Bíblia nesta hora aí, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver aqui no capítulo 19 de Lucas, 2 personagens que Deus transformou completamente. Que Deus mudou completamente. Um está no capítulo 18, a partir do 35, do versículo 35, e o outro está no capítulo 19, a partir do versículo 1. 2 personagens completamente opostos. Um, pobre, mendigo, cego. O outro, rico, milionário e ainda por cima, diretor da coletoria federal. Olha que coisa. Sustentava todos os impostos nas mãos. Passava por ele ali todos os impostos que eram acolhidos na sua nação. Agora, olha que coisa tremenda. Por isso que eu me apaixono pelo Evangelho de Jesus, e quando eu leio um texto como esse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eu quero fazer comparação aqui com os dois. O primeiro não tem nem nome. Não tem nem nome. Ele é chamado o cego de Jericó. Não tem nem nome, é um qualquer, é um coitado, um mendigo que ficava lá desde a infância, sentado na beira da estrada de Jericó. Jericó é uma cidade, hoje uma grande cidade, naquela época já era grande. E ele ficava pedindo esmola. Além de cego e pobre, ele era um mendigo. Dia e noite, quem passava pela estrada de Jericó, via aquele mendigo, inclusive este homem rico. Esse homem rico, o nome dele é Zaqueu. Ele era chefe da coletoria federal. Era um homem que não precisava de nada material, porque ele era rico, era milionário.
Era bem diferente, a vida dele, o status dele era diferente daquele pobre miserável que ficava ali, sem nem ter lugar para sossegar a cabeça. Mas quando Jesus entra numa vida, ele não faz diferença. Se rico ou se mendigo, o amor dele é o mesmo. E a sua misericórdia é a mesma. E a mudança também é igual. É para melhor. Então a Bíblia diz que um certo dia, esse pobre cego, esse mendigo, chamado cego de Jericó, estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola, quando um grande alvoroço de pessoas gritando, aplaudindo, Hosana, Hosana, o filho de Davi, Hosana, o rei dos reis. E aí ele diz, quem está passando? Que festa é essa? Que barulho é este? Primeira coisa, alguém disse para ele, é Jesus de Nazaré. Ele está passando com seus discípulos e uma grande multidão está acompanhando. Oh, meus irmãos, a coisa mais linda é quando Jesus passa por nós. Muitas vezes ele tem passado diariamente por nós e nós não percebemos. Ele passa na hora da tua dor, da tua solidão, das tuas dificuldades. Ele está ali do teu lado e você não percebe. Ele dizendo, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu morri naquela cruz, paguei a minha vida, eu entreguei a minha vida, derramei o meu sangue para te dar uma vida melhor, uma vida de paz. Acorda! Mas a gente não percebe. Mas quando a gente percebe, quando a gente para, olha, o amor é tão grande que nós não queremos deixar de levá-lo para os outros. Nós queremos ir aos vizinhos, nós queremos ir aos amigos, nós queremos falar dele. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Então, aquele cego começou a gritar. Olha aí na sua Bíblia, no versículo capítulo 18 e o versículo 35. Ele começou a gritar. E ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 38, olha aí. Clamou gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente, aqueles que estavam ali por perto, os que eram chamados verdadeiros adoradores religiosos, ficaram indignados com aquilo. Por quê? Porque eles olhavam com os olhos carnais. Eles olhavam com os olhos naturais. E isso acontece hoje. Quando alguém vai procurar um emprego, a primeira coisa que a pessoa bate os olhos, antes de conversar, é no visual. Dependendo do visual, a pessoa já diz, não tem, já fecha a porta, não tem nem emprego. Quem sabia disso? De repente, nós recebemos uma pessoa para falar com a gente. E se essa pessoa está lá, engravatado, anelzão no dedo, relógio bonito, tal, todo sapato bacana, tal, o carrão parou, a gente diz assim, olha, estou tranquila, é uma pessoa boa. Aí vem uma pessoa com fome, roupa rasgada, coração bondoso, mas a gente fica assim, quem será, meu Deus, quem será? Sabe por quê? Porque o nosso ser humano natural só vê o exterior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mesmo que sejamos melhores crentes, nós olhamos esse lado material. Jesus não. Aqueles homens olhavam, olha, Jesus é o rei, Jesus ele está sendo adorado, Jesus está sendo aplaudido, será que ele vai se preocupar com esse miserável, desse cego sujo que está aqui? E o povo repreendia, olha aí como diz aí ó, no versículo, olha como está aí no seu versículo aí, ó. Versículo 39. Calassem. Você ouviu isso? O povo dizia, cala a boca, cego. Você acha que Jesus vai se preocupar com você? Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que Jesus está preocupado só com aquelas pessoas que estão dentro da igreja cantando, felizes. Ele está preocupado nas noites, buscando aqueles que estão caídos na sarjeta, entorpecidos, bêbados, que estão chorando, aqueles que estão sofrendo. Ele olha dentro das cadeias públicas, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos. Enquanto as pessoas não têm esse amor, ele está lá. Por ele morreu por isso.
para salvar o pecador. Quem está entendendo? Então, amados, como é importante você saber que você pertence a uma etnia, a um povo que é assinalado pela verdade, que tem a marca da verdade. Não, isso não pode ser um orgulho para nós, pelo contrário, para nós tem que ser motivo de louvor e adoração, porque nada é nosso, tudo vem dele. Quem somos nós? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não podíamos nem respirar. Não podíamos nem respirar. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja bem, entenda isso. Este cego, ele mesmo percebendo a opressão que ele estava sentindo das pessoas para calar sua boca, ele gritou mais alto. É isso que nós temos que fazer. Quando o inimigo se levantar para calar a sua voz, para você não orar mais, para você não ler mais Bíblia, para você não ir mais à igreja, para você não abençoar mais as pessoas, não orar mais pelas pessoas, não evangelizar mais as pessoas, sabe o que você tem que fazer? Gritar pela misericórdia de Deus. Porque muitas vezes nem o pastor, nem o teu esposo, nem tua esposa, nem teus filhos, ninguém pode fazer nada por você. Mas quando você clama pelo Senhor, Ele vem ao teu socorro e te dá toda a vitória. Então ele gritou mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus para e diz: chame aqui, traga o cego aqui. Quando Jesus chega perto do cego, pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele: Senhor, que eu veja. Jesus disse: então vê. E naquela hora, os olhos dele se abriu. O testemunho daquele cego foi tão poderoso, foi tão grande, que este milionário, que muitas vezes deu uma miséria de uma moeda, quem sabe muitas vezes lá na sua coletoria, lá no seu gabinete, ou por onde passou, porque como nós vemos aqui no testemunho, diz que ele era muito conhecido, ele não falou assim: Bartimeu, sai fora, você vai embora daqui, foge daqui, eu estou ocupado. Mas agora as coisas mudaram. E ele encontra o Bartimeu, o cego de Jericó, com os olhos abertos, perfeitamente curado. E ele diz: o que aconteceu com você, meu amigo? Ele diz: olha, Zaqueu, sabe aquele Jesus de Nazaré? Que muitos falam dele, que anda pregando aí lindos sermões e que tem aberto os olhos dos cegos, curado os paralíticos, ressuscitado os mortos? Pois é, me encontrei com ele. Olha o resultado. Ele me abriu os olhos. Ele me curou. O que é que nós lemos aqui? Se o Filho te liberta, quem que é o Filho? O Filho de Deus, é Jesus. Se Jesus te liberta, verdadeiramente sereis livre. Aquilo tocou profundamente o coração daquele homem rico. Sabe por quê? Porque ele não tinha necessidade de nada material, mas havia uma coisa dentro dele que não podia ser preenchido com dinheiro, nem com a prata, nem com o ouro, nem com a fama. Existia uma carência, existia uma culpa. Pastor, como é que você sabe? Você vai ver já já. Existia uma culpa que quando ele estava olhando na sociedade, quando ele encontrava as pessoas: olá, Zaqueu, olá, a consciência falava mais alto. Está vendo, Zaqueu? Aquela pessoa, ela pagou impostos que não eram devidos e você roubou aquela pessoa. Está vendo, Zaqueu? Você tirou daquela pessoa que é necessitada. Está vendo, Zaqueu? Aquela pessoa perdeu a herança porque você tomou. Ela não pôde pagar os impostos, você tomou a sua herança dela. Quem está entendendo? Havia o que? Uma culpa. E essa culpa acompanha todo homem, não é só Zaqueu. Essa culpa se chama pecado. Esse pecado nos acompanha desde o momento que somos gerados. Ele nasce lá no Éden, através de Adão e Eva. E ele vem acompanhando todas as gerações. E só o poderoso sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todo o pecado quando nós nos arrependemos. Quem está entendendo? Por isso, Zaqueu ficou curioso. Eu quero ver Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E a coisa mais gloriosa é quando alguém tem desejo na sua alma de querer conhecer a Jesus Cristo. Pastor, mas como é que eu conheço Jesus hoje? Faz 2000 anos que ele passou por essa terra e já não está mais aqui. Bem, ele não está em pessoa física. Mas em espírito ele permanece, porque o Espírito Santo é a pessoa de Deus na terra.
Nós não vemos, mas nessa noite, com certeza, Ele veio esperar por cada um de nós neste lugar. Para quê, pastor? Para nos abençoar. Quem toma posse nessa noite da sua vitória? Levante bem alto a sua mão e diga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu confio que esta palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira para mudar e restaurar a minha vida e os meus projetos. Amém. Sabe o que acontece, irmãos? Zaqueu olhava para a montanha de dinheiro, para os cofres cheios de dinheiro, olhava para a linda mansão que tinha, olhava para o seu bem-estar e olhava para dentro dele. E ele não era feliz. Com tudo aquilo que ele tinha, ele não era feliz. Ele sabia que o mesmo Jesus que mudou o cego, poderia mudar a vida dele. Primeira coisa que ele fez, começou a procurar Jesus. E ele soube que Jesus estava passando por aquela cidade. E ele ia passar na estrada de Jericó, e naquela estrada havia uma figueira grande, né? Para muitos de vocês aqui, talvez que nunca tiveram essa oportunidade de pegar uma estrada de terra onde nascem aquelas árvores grandes que cobrem muitas vezes a estrada, mas nós lá no Nordeste tem muitas vezes, né, dona Neuza? Nasce pé de jaca, nasce outros pés de árvores grandes que cobrem a estrada de terra, a gente passa por baixo, lá para o lado de Minas também, né, Tiago? Então, isso acontece muito fora da cidade. E ali de Jericó não era diferente. Um pé de figueira brava havia crescido altamente e um dos grandes galhos cobriu a estrada. Altamente lá em cima cobrindo a estrada. Zaqueu tinha uma dificuldade muito grande, irmãos. Ele era de pequena estatura. Tá? Ele devia ter aqui, era como Nelson Nedes, era pequenininho. A multidão era tão grande que ele não podia ver Jesus. Então sabe o que ele fez? Ele começou a maquinar. Começou a se preocupar. Começou a arquitetar um plano que ele pudesse ver de perto Jesus. Mas ele não queria ir pessoalmente a Jesus, porque ele era um homem da lei. E ele trabalhava numa coletoria federal. Se alguém visse ele procurando o Nazareno, falava assim, aleluia, irmão, virou religioso. Quantas pessoas hoje não têm vergonha do evangelho por causa dos amigos, por causa dos parentes? Olha, se você for lá, o pessoal vai falar, aleluia, irmão. Tem gente que tem vergonha. Zaqueu também não era diferente. Ele era um homem que estava envolvido com o povo, era um coletor de impostos. Então o que ele fez? Ele disse, eu já sei, eu vou esperar o retorno. Eu vou subir na figueira, vou me esconder. Quando Jesus passar, eu no meio da multidão, eu vou identificar, porque ele provavelmente tem alguma coisa que vai marcar que ele é Jesus. E ele subiu. Está aqui na sua Bíblia. Capítulo 19. Eu vou ler rapidamente com vocês, para nós encerrar, para nós orarmos. Veja bem que coisa linda isso. Para você ver que não é o dinheiro, não é a fama, não é a riqueza que vai suprir as necessidades de um homem. Ele pode ter tudo na vida, mas se ele não tiver a presença do Espírito Santo, se ele não tiver Deus na sua alma, vai haver sim uma carência, vai haver ali uma lacuna que precisa ser preenchida. É por isso que ele vai buscar a bebida alcoólica para preencher, é por isso que ele vai buscar muitas vezes o cigarro para preencher, é por isso que muitas vezes vai buscar as drogas para preencher, a prostituição para preencher, a violência para preencher aquele vazio, porque aquele vazio só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo. Zaqueu precisava preencher aquele vazio, aquela lacuna que lhe causava dor e tristeza quando ele ia dormir. Ele percebia que ele não era um homem feliz, mesmo tendo tudo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, quando a Bíblia se refere ao título da pessoa como rico, é porque não era pobre mesmo, não era rico mesmo, e rico, procurava ver Jesus, mas não podia, porque por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, ou seja, uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. Aleluias. Ele desceu com toda a pressa e recebeu com muita alegria.
E todos que viram aquilo ali murmuravam, dizendo: como é que ele vai se hospedar na casa de um pecador? Porque o povo conhecia Zaqueu. O povo sabia que o testemunho de Zaqueu não era agradável, porque ele era uma pessoa que ele tirava dos outros. Oh, nós temos aqui, irmãos, quantos homens que passaram pela Coletoria Federal do Brasil? Quantas pessoas que não colocaram as mãos na Receita Federal e tiraram milhões de dinheiro? Que hoje a sociedade quer matar, quer destruir, olha, prende, mata, e outros vão lá e é preso e é solto porque tem a costa larga. Mas a sociedade está furiosa, porque o ser humano é assim. O ser humano não entende. O ser humano não sabe que Deus pode mudar um homem, transformar a vida de um homem. Então o povo ali dizia: mas por que Jesus quer ir para a casa dele? Esse camarada rouba o povo, esse camarada faz tudo errado, ele tira o dinheiro do povo a pulso, e agora Jesus vai para a casa dele? Como é que Jesus diz que é santo e vai para lá? Quem está entendendo o que eu estou falando? Queridos, muitas vezes, nós não estamos pregando aqui uma mensagem de 2000 anos atrás. Essa mensagem é recente. Essa mensagem é para hoje. Porque nós temos muitos crentes nas igrejas que já se sentem donos dos céus. Já tem carteirinha lá perto de Deus. E que não sabe que Deus quer mudar nossos corações para nós poder ajudar os outros que estão perdidos. Quem sabia disso? Olha só. O povo dizia: por que ele vai entrar na casa de um publicano? Versículo 7. Olha, no versículo 8, diz assim: entretanto, Zaqueu, estando na mesa, se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar os meus bens aos pobres, metade dos meus bens. E ele continuou dizendo: e se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, quero restituir quantas vezes? Olha aí no versículo 8, a parte final. Quanto? Mais alto. Quanto? 4 vezes mais. Então Jesus disse o quê? Hoje veio salvação aonde? Nesta casa. Porque este também é o quê? Filho de Abraão, filho de Deus. Porque o filho de Deus, o filho do homem, não veio buscar e fazer o quê? Salvar se havia perdido. Você entendeu por que essa palavra desta noite? Conhecereis a verdade vos libertará? Então nós temos aqui o quê? O povo não compreendendo a obra de Jesus. O sacrifício que ele fez ali na cruz, tem gente que ainda não entende hoje. E aqui nós podemos ver uma coisa linda, tremenda. O povo dizia: ele vai entrar na casa desse pecador, desse camarada que rouba a humanidade com seus impostos? Mas quando chegou na mesa, Zaqueu se levantou. Disse: Senhor, eu me arrependo. Eu quero devolver o que eu tirei. Eu quero dividir os meus bens com os pobres. Senhor, e eu quero devolver 4 vezes mais do que eu roubei do povo. Jesus disse: muito bem fizesse. Não porque tu está fazendo obra de caridade. Não é porque ele estava devolvendo os bens para o povo, não. É porque ele estava devolvendo o que não era dele. O que ele tirou do povo. Ele estava arrependido. Quem está entendendo? De repente nós não tiramos nada de ninguém. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e nós falhamos simplesmente em negligenciar a chamada de Deus, nós também, como Zaqueu, pecamos. E quando nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, tu estás comigo nessa mesa. A mesa que hoje é a pregação da palavra. Eu quero, Senhor, dizer para ti que eu quero entregar minha vida. Eu quero viver dependente do Senhor. Ele diz a mesma palavra: hoje chegou a salvação nessa casa. Porque esse também é um filho de Abraão. Amém ou não? Então saia daqui, vai para a sua casa e pense: Senhor, não existe outro meio do mundo natural conhecer a verdade a não ser através do Evangelho. Não é de uma filosofia de vida, não é da placa de uma igreja, mas do Evangelho. Senhor, como eles vão ouvir o Evangelho se eu não me colocar como instrumento? Sabe quem foi o instrumento para Zaqueu? Um cego, que não era mais cego, que mostrou seu testemunho. Oh, irmãos, quando Deus nos converte, o Espírito Santo vem habitar em nós. Não é para nós ficarmos quietos,
É para nós testemunharmos, falar para os outros. Quantas vezes o Espírito de Deus traz uma pessoa para você no trabalho? Pode observar isso, guarde isso. No trabalho, na sua vizinhança, no meio da sua própria família. E as pessoas vêm contar para você um sofrimento, contar um problema. E você pensa que eles vêm para ali para passar problema para você, ou passar a vida dele para você. Não é não. Deus está lhe dando a oportunidade de você chamar essa pessoa e falar: olha, eu não posso fazer muita coisa, mas eu conheço quem pode fazer. Jesus Cristo, Filho de Deus, pode fazer. Ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou por nós. E ainda hoje Ele pode. E aí você pode contar essa história também. Ele mudou a história de um cego, mudou a história de Zaqueu e de tantas outras pessoas. Ele pode mudar a sua vida. E assim você vai abençoar vidas. Amém? Eu quero nesta hora terminar orando, mas queria fazer uma pergunta. Mesmo que você esteja tudo bem, mas que nessa noite ouviu Deus falar com você e quer se colocar nas mãos do Senhor para ser um instrumento de Deus para os outros, para a sua família, para o seu vizinho, assim como foi este homem, um pobre miserável cego, instrumento de Deus para testemunhar do seu milagre para a vida de um milionário se converter a Deus. Alguém nesta noite quer receber esta oração para se tornar um vaso de bênção, para que Deus lhe dê: oh, pastor, eu tenho vontade, mas eu tenho uma dificuldade de falar, eu preciso dessa graça de Deus. Você quer se colocar aqui na frente para orar comigo? Se você quer, vem agora rapidamente em nome de Jesus, para ser um instrumento de Deus para os outros, porque muitas vezes a gente precisa tanto para nós, mas o que é mais lindo é você ser um instrumento para os outros, para quando alguém vier a você e pedir uma palavra, você não diga como os demais dizem: o mundo está assim mesmo, mas as coisas estão assim. Mas que o Espírito Santo transforme a tua vida, para que você tenha o que falar, para que você tenha o que dar, porque o mundo está com fome, e muitas vezes não é de pão, está com fome de Deus, está com fome do Espírito Santo. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Estenda as mãos para cá nesta hora. Orem comigo aqui. Diga: Senhor meu Deus, nesta hora eu estou na tua presença, porque eu sei que a tua palavra é fiel e ela é verdadeira. Senhor, me ajuda a ser um instrumento de paz, um instrumento de vida para transformar os outros. Senhor, me dai sabedoria. Senhor, me dai a unção do Espírito Santo, para quando eu abrir a minha boca, por mais simples que sejam as minhas palavras, elas sejam ungidas, temperadas pelo Espírito Santo, que entre nos corações e que faça compreender a tua vontade. Vamos toda a igreja orar agora. Querido Deus, eterno Pai, nós oramos, Senhor, pela tua igreja aqui em São José dos Campos, pela tua igreja em Jacareí, pela tua igreja no mundo inteiro, Senhor. Queremos colocar agora um povo, Senhor, nas tuas mãos. Ajuda-nos, meu Deus, a viver a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Cria em nós um coração puro e um espírito reto, como o coração do Senhor, que amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.